Olá, tudo bem? Primeiro quero agradecer a você que está acompanhando a minha história, a minha jornada. Acredito piamente que na nossa vida nada acontece por acaso. Aquilo que não é bênção é lição. E durante a minha história, você viu que aconteceram inúmeros momentos felizes, mas também muita dificuldade. Mas eu nunca desisti. O que eu não esperava é que dois acontecimentos despertariam dentro de mim o líder que até então desconhecia. Tenho certeza que você ficará abismado, como eu também fiquei, em viver essas duas etapas marcantes da minha vida. Escola Estadual de Itaúna, antiga escola normal. Foi aqui que a minha vida deu uma guinada, uma virada. Eu tive que despertar dentro de mim o líder que eu ainda não conhecia. Olha, uma emoção muito grande estar dentro da escola estadual, onde eu estudei da 5ª série até o final do 2º grau. E aqui eu lembro-me do Dr. Paulo Castanheira, um diretor carinhoso, presente. A Expedita também foi nossa diretora. Miriam Santiago, que depois se transformou numa grande amiga, me acompanhando também na área religiosa, e a dona Rosarinha. Foi nesta época que a minha vida mudou. Eu era acólito na Igreja Matriz de Santana e houve o sacramento da Crisma à noite. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. E neste dia eu faltei para ajudar Dom José Belvino, que era o bispo na época, exatamente o bispo que me ordenou padre. E neste dia que eu faltei de aula, era a eleição do colegiado. E havia um aviso para toda a escola. Escolheriam 3 alunos, um representante do turno da manhã, um do turno da tarde e um do turno da noite. Como eu faltei, porque eu estava ajudando o bispo na igreja, acabaram que me elegeram como representante do noturno. E aquele Christian vergonhoso, ainda gago e muito na minha, eu fui exposto para toda a escola. Foi na gestão da dona Rosarinha que eu descobri um líder dentro de mim que eu não conhecia. Eu tinha que ir em todas as salas de aula levando avisos do colegiado. Então eu fiquei conhecido na escola inteira. Todo mundo sabia que era o Christian. E eu já dizia que queria ser padre, eles até brincavam que era o padreco. Ó, padreco chegou. É porque eu ia dar os avisos do colegiado. Conseguimos muita coisa em prol dos alunos. Pontos para desfile de 7 de setembro, bebedores, recreio maior, aquilo que era próprio do colegiado. E nesta época eu entrei também para a fanfarra aqui do estadual, comecei a fazer novas amizades, fizemos muitos teatros também aqui com temas diversos, temas de história, temas também de comédia, e aquele Christian vergonhoso, solitário e gago desapareceu. Tive, graças a Deus, uma grande liderança aqui dentro da Escola Estadual de Itaúna, como membro do colegiado, amigos de muitos, não é? Aqui fiz grandes amizades. Na fanfarra, nós criamos um grupo amigo. Todo sábado nos reunimos para ver filme, fazer sanduíche, passear juntos. Na escola eu era bem popular, porque eu era do colegiado, todos sabiam quem eu era, porque todo mês eu ia de sala em sala. Então a minha vida mudou completamente aqui dentro desta escola. E aqui, gente, como é importante a amizade. Como é importante pessoas que nos têm crédito. Foi isso que a dona Rosarinha fez. Tanto é que no primeiro mandato para representante do noturno, eu fui quase empurrado. Para o segundo mandato, eu me candidatei e ganhei na primeira votação. Foi uma época abençoada e que me preparou muito para a facilidade de fala,
também no teatro, desenvolvemos ali várias técnicas de palco. Era Deus trabalhando na minha vida e me preparando para tudo aquilo que Ele queria usar de mim em prol da evangelização. Sinto-me feliz, grato e ao mesmo tempo o coração dá disparado por estar dentro aqui dessas paredes que me acolheram anos a fio durante o meu tempo de escola. Gratidão a todos, gratidão a Deus e gratidão a este templo, porque a escola estadual na minha vida se tornou também um templo sagrado, não só do saber, mas também do conviver. E aqui vale a pena lembrar que eu comecei a me desenvolver com minhas amizades. Esta quadra onde eu ensaiei tantas vezes a fanfarra, aqui era a área do recreio, a área da cantina. Mas o que não podemos esquecer é que eu comecei a superar a dificuldade de amizades, mas eu ainda tinha grande dificuldade no estudo, também um pouco de gagueira. Prova é que nesta escola eu repeti a 5ª, a 6ª e a 7ª série. 3 anos seguidos levei bomba e na época bombava mesmo, não é? Então eu faltava de aula porque eu não conseguia apresentar trabalho, eu não conseguia ler um texto dentro de sala de aula. Nós vimos há pouco a Igreja Matriz de Santana. Quantas vezes eu cheguei atrasado para a missa para não precisar fazer leitura? Na época, as pessoas da liturgia sabiam que eu queria ser padre, então me convidavam muito para ler. E eu já passei muita vergonha no microfone, gaguejando, as palavras não saíam. Então, tantas vezes eu me escondia atrás da igreja até que a missa começasse. Aqui começou a minha mudança de amizade, de poder estar com meus amigos, de ir na casa dos meus colegas, mas ainda precisava vencer a questão da aprendizagem. Tinha muita dificuldade, mas já foi o início de uma grande superação. Pelo menos eu não era mais sozinho. E estou aqui num lugar todo especial, o salão da Escola Estadual de Itaúna. Exatamente. Foi aqui que eu apresentei tantas peças de comédia, de história, o salão arroiado de alunos, os professores, a direção, o pessoal adorava. Não sei quantas peças nós apresentamos aqui. E foi aqui, nesse pequeno palco, que para nós na época era um palco grande, que eu comecei a me destravar. Representante de turma, membro da fanfarra, agora fazendo teatro, muitos amigos, muitos colegas. Aí eu fui ganhando gosto também pelo estudo. Os professores falaram: Christian, você tem liderança, você é bom na fanfarra, você tem colegas, você faz teatro, mas as suas notas precisam melhorar. Foi aí que eu comecei a me dedicar, sim, ao estudo. E eu mudei completamente. Então, eu vejo hoje a escola estadual como um divisor de águas na minha vida. Aquele Christian ainda quieto, calado, gago, sozinho, neste espaço eu fui crescendo, com amizades verdadeiras, com uma desenvoltura tanto na sala de aula como no palco. E eu não imaginava que tudo isso me preparava para a arena do mundo e o palco da vida. Nada na vida acontece por acaso. Hoje, olhando para trás, eu entendo tudo o que me aconteceu, coisas boas e coisas não boas, me preparando para aquilo que hoje eu estou vivendo. Deus é misterioso no seu agir. E um fato que eu não poderia deixar de contar. Surgiu aqui na escola estadual algumas vagas para monitores. O que é isso? Aqueles alunos que tirassem notas melhores poderiam dar aula particular aqui na escola, cobrando por aluno. E eu precisava de dinheiro, nunca estudei na minha vida como nesta época. E passei para monitor de biologia e química. E foi aqui nesta sala
porque durante vários sábados, a manhã inteira e a tarde inteira, eu estive aqui dando aulas particulares para amigos da minha turma, para pessoas de outras turmas. Foi uma época que eu tenho muita saudade e que ganhei um bom dinheirinho e ajudei até a minha mãe. A força de vontade muitas vezes vem pela necessidade. Quem diria, hein? Aquele aluno que tomou bomba tantas vezes, que não gostava de estudar, se transformou num monitor. Então foi aqui, atrás desta porta, que eu recebi os meus amigos no sábado para as aulas de biologia e química. Quem diria, hein? Aquele jovem com tanta dificuldade no aprendizado, se transformando num monitor. Eu digo muito, são as reviravoltas da própria vida. Gente, olha a surpresa que eu tive agora no estadual. Olha aqui, a minha pasta de aluno com a minha história. Fiquei muito feliz, eu nem sabia. Ó, o meu número é 2954. Tem aqui os meus históricos escolares, desde a quinta série, sexta, sétima. Olha aí, documentos. Olha que legal. E aqui, ó, a minha ficha de matrícula. Olha aqui que legal, para o curso de contabilidade. Gente, uma coisa eu aprendi nesses dias de filmagem, relembrando a minha história. Nós precisamos honrar e respeitar a nossa história de vida. Quantas pessoas têm vergonha da própria história? Nós devemos ter orgulho, seja qual for a nossa história. É única, ninguém viveu o que eu vivi. Então eu estou muito feliz e agradecido. Também lembrar dos momentos difíceis que passei, mas principalmente de tanta superação. E voltando a esta pasta, eu fiz uma viagem no tempo. Todo o meu estudo, toda a minha presença e a minha superação aqui na Escola Estadual de Itaúna. Foi aqui que surgiu o líder Christian, aquele que é capaz de coordenar, de interagir com as pessoas, de comunicar e de aglutinar pessoas no mesmo objetivo. Fui obrigado no início, mas com certeza ali também estava a mão de Deus. E eu tenho a alegria de compartilhar com você uma boa fase da minha vida. Estou aqui em frente ao TG 04009, é o tiro de guerra em Itaúna. Eu, como ia para o seminário, eu tinha certeza que eu seria dispensado. Estive com o sargento, conversou, a ficha da dispensa, tudo pronto. Porém, no dia em que eu seria dispensado, o meu nome entrou na lista para o serviço obrigatório. E eu fui o 021. Cheguei em casa desesperado, falei com a minha mãe, eu não entendi o que aconteceu, eu não vou fazer o tiro de guerra. A minha mãe disse, filho, se o seu nome está lá, se você já está com o coturno aí, já recebeu a farda, faça. Deus tem alguma coisa para você lá. E eu vim, então, prestar o meu serviço militar. Pouco tempo depois, saiu o curso para cabo. Eu não queria ser cabo, porém o sargento ficou sabendo da minha liderança do estadual, que eu participava do colegiado, assumi lá a parte do noturno e ele me colocou no curso de cabo. Tenho muita saudade do sargento Azevedo e o sargento Douglas, que foram os meus instrutores. Passei no curso de cabo e passei a ser, então, auxiliar dos sargentos aqui no TG. Foi uma época maravilhosa, de muito aprendizado, de muita ordem. Aprendi a questão da farda, de sempre manter o coturno engraxado, fazer sempre a barba, cabelo cortado. Tenho amizades que eu trago até hoje. E o melhor de tudo foi o final da história. Por que eu tinha sido dispensado e o meu nome entrou na lista? Porque naquela noite, entre a dispensa e a apresentação, o meu avô Bismarck com o padre Amarildo vieram aqui no TG, conversaram com o sargento, pedindo para eu fazer o TG, porque seria muito bom para mim. E contaram da minha liderança na matriz, da minha liderança no estadual. O sargento não quis me perder e ele então mexeu na minha ficha, rasgou a dispensa e fez uma ficha nova. E eu fui o cabo 21 Lima. E alguma coisa ficou no meu coração, ou tantas coisas, porque se fosse para fazer
tudo de novo eu faria. Foi uma época maravilhosa de amizade, de crescimento, de liderança, não é? Aqui, como cabo, eu aprendi a liderar o GC, que é um grupo de combate. A gente ficava além da formação normal, tendo instruções com o sargento. Aquela guarita, tantas vezes eu passei a noite ali fazendo guarda. Foi uma época maravilhosa. E o tiro de guerra me preparou para a liderança religiosa, porque acabando o tiro de guerra, eu me ingressei no seminário. Tenho muito a agradecer ao sargento Azevedo, ao sargento Douglas, por tudo aquilo que me formaram como homem, como cidadão de bem, como um patriota. E hoje vejo que na minha vida de padre, tantas coisas são despertadas deste meu tempo do serviço militar, não é? É o Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Gratidão pela turma de 94. Por falar em tiro de guerra, ele não queria ir de jeito nenhum, mas não queria mesmo, queria até ser dispensado. Só que com o passar do tempo ele gostou tanto, mas gostou tanto, fez amizade com o sargento, com os colegas, porque ele tinha muita dificuldade em entrosar com as pessoas, tanto que o padre Amarildo incentivou a fazer o tiro de guerra e ele aprendeu muita coisa lá, que foi ótimo para o crescimento dele, né? Tanto que tudo que ele aprendeu lá, ele levou para o seminário e até hoje o padre Cristo traz a sua maneira de agir, valores que ele aprendeu no tiro de guerra, como obediência, disciplina, responsabilidade. Realmente a nossa vida é uma mistura de dom, mistério, acontecimentos e escolha. Esses dois fatos foram cruciais para mudar a minha história. O tempo do colegiado na Escola Estadual de Itaúna e o serviço militar obrigatório no TG. Despertou dentro de mim este espírito de liderança, de poder falar, comunicar, fazer acontecer. E através disso, e depois do tiro de guerra, eu me senti, como disse o padre Amarildo, mais preparado para ir para o seminário. Nós tivemos a honra de participar dos principais momentos da vida dele, desde a ida para o seminário até a primeira missa na TV Evangelizar. E à medida que eu fui vendo o trabalho dele, eu fui sentindo que seria só uma questão de tempo para que ele se tornasse um grande evangelizador, como ele se tornou. Eu louvo a Deus por tê-lo colocado em nossa vida. Parabéns, Padre Christian, por mais essa conquista. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine para continuares levando luz a esse mundo tão cheio de trevas. Me ingressei no seminário propedêutico da Diocese de Divinópolis em 1998. Teve o propedêutico, depois cursei filosofia no Seminário Arquidiocesano de Mariana, depois teologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foi um tempo de convivência, de estudo, de muita alegria, mas ao mesmo tempo de muita provação, principalmente a questão financeira. Minha mãe, que nesta época era muito descontrolada com dinheiro, não tinha praticamente nada para me ofertar. A minha avó enviava de tempos em tempos R$50 para o seminário. Era com esse dinheiro que de vez em quando eu saía, comprava um livro e ia me mantendo como eu podia. Lembrando que a igreja nos acolhe, casa, comida, estudo, tudo isso nós temos. O que eu não tinha é um dinheiro para sair, para passear, para tomar um lanche. Então foram tempos também complicados. E surgiram problemas porque desde o tempo do seminário eu gostava muito de grupo de oração, de palestras, de encontros e a coisa começou a dar certo. Muitas pessoas começaram a participar. E isso incomodou algumas pessoas da igreja. Várias e várias vezes, os meus reitores, o padre Dilson, padre Moacir,
Padre Geraldo, eles chegavam não com notícias boas, porque estavam vendo que eu não seria apenas um padre de paróquia. Isso incomodava muitas pessoas. No final da minha formação, quase fui mandado embora 2 vezes. Queriam me enviar para São Paulo para fazer um ano de estágio. Outros queriam que eu fizesse ano pastoral. Mas foi Dom José Belvino, o bispo diocesano da época, que acreditou em mim, acreditou na minha vocação e me ordenou sacerdote no dia 27 de agosto de 2005. Nesta época, eu morava em Carmo do Cajuru e o meu sonho era ser padre em Carmo do Cajuru. Porém, nesta época, eu assumi a função de vigário forâneo em Divinópolis, que também pegava a cidade de Cajuru. A paróquia de Nossa Senhora Aparecida, o padre saiu. O bispo não tinha quem enviar para lá. Quem ele escolheu? O padre Christian. Contra a minha vontade, com tristeza. E a tristeza maior, porque o pessoal da paróquia, nesta época, também não me queria. E eu fui enviado para o santuário de Nossa Senhora Aparecida em Divinópolis. Quando eu achei que tudo estava melhorando e que eu felizmente teria uma época de paz, eu me vi com novos obstáculos, desafios, problemas e tantas vezes a solidão. Mas o nosso Deus é maravilhoso. E como eu já disse e repito, por mais difícil que tenha sido a minha história, eu nunca desisti. E o que eu não esperava aconteceu quando eu fui transferido para Divinópolis. Aquela liderança do estadual, aquela liderança do TG, eu precisei aplicar isso e muito mais agora como pároco do Santuário de Aparecida. Foi nesta época, novamente, que a minha vida deu uma nova guinada e eu entendi porque eu vivi tudo isso, do meu nascimento até a transferência para Divinópolis. Eu tenho certeza que você está curioso para saber o que aconteceu com aquele seminarista tantas vezes perseguido, aquele jovem calado, o adolescente isolado. O que aconteceu na minha vida para que virasse tudo isso através do meu ministério e daquilo que eu faço até os dias de hoje. Vou deixar no mistério. Você vai saber quando que a minha vida mudou no próximo vídeo. Gratidão por estar compartilhando comigo a minha jornada. No nosso último vídeo, você viu que depois da minha ordenação em Carmo do Cajuru, eu fui enviado aqui para Divinópolis. Foi aí que a minha história mudou. Virei a página e aconteceram coisas que eu nunca tinha pensado.